tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Estamos começando mais um programa bem natural. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que você já deve ter pensado muitas vezes na sua vida. Afinal de contas, por que você escolheu a sua profissão? Muitas vezes isso pode acontecer por várias razões. E todo início de ano ou todo final de ano, a gente fica refletindo sobre isso, né? Afinal de contas, quem sou, por que sou, como sou, o que isso interfere ou não interfere na minha vida e na vida das pessoas que estão perto de mim. Para a gente conversar sobre isso hoje, temos aqui a ajuda da Carol Lisboa, da Sandrine Bilardi e da Delba. Todas nós trabalhamos em nós e ajudamos outras pessoas a trabalharem essas questões. E eu vou começar logo direto com a Sandrine. Afinal de contas, Sandrine, por que a gente escolhe ser quem é no quesito profissão? É uma boa pergunta, né? Vocês vão, talvez, espero dar umas esclarecidas assim com a visão sistêmica. Bora lá, então. E quando eu descobri, fez todo sentido na minha vida. Por que eu estava fazendo tal profissão, não é? Então, na visão sistêmica tem 3 por que a gente faz essa profissão. Vou falar os 3 um pouquinho rapidinho para vocês entenderem. Então, primeiro é para salvar alguém do nosso clã, nosso sistema familiar. Então, por exemplo, eu tive uma das professoras que é psicóloga e, na verdade, a mãe dela era depressiva, teve muitos problemas. Inconscientemente, ela queria salvar a mãe e ela se tornou psicóloga. E aí, depois também, se a gente quer ter prosperidade na profissão, a gente tem que estar na boa postura. Eu não posso salvar a minha mãe, mas eu posso ser psicóloga, mas de uma outra maneira. Isso seria por um outro assunto. Então, às vezes, a gente quer salvar alguém do clã que a gente vê e a gente vai querer fazer essa profissão. Outra possibilidade é por compensação. O que é essa compensação? Nosso sistema familiar tem umas histórias e por compensação eu quero equilibrar a balança. Olha que história incrível. Isso também de um outro professor que já teve um cliente e ele era cirurgião, que se fala, né, em português, Sim. cirurgião. Eles descobriram que na família dele, há várias gerações, antigamente, ele tinha um tio, bisavô, tia, eu não me lembro o nível da geração, ele era, como se fala, matador de aluguel. Então, ele utilizava faca para matar as pessoas. Por compensação, teve essa nova geração que se transformou em cirurgião, Que usava também usa o instrumento, mas para o bem. para salvar a vida, por compensação. Olha que coisa. Ou também, às vezes, é por lealdade. A gente vê também as famílias assim, meu avô foi padeiro, meu pai foi padeiro, eu sou padeiro, e assim vai. Por lealdade ao trabalho dos meus antepassados, eu quero fazer também essa profissão. Então, essas três possibilidades são possíveis. Ou, às vezes, quem tem uma profissão totalmente diferente, que é tipo ovelha negra, por exemplo, minha família toda era médico e eu não vou ser médica, eu vou ser artista. Sempre mais difícil, né? Então, ela tem que carregar isso, essa consciência pesada de fazer diferente do clã. Aí é uma outra história também. Mas percebe que não é por acaso que a gente é terapeuta, médico, às vezes vem lá de longe. Às vezes vem lá de longe. Para você, bem-vinda. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, concordo plenamente com todas essas possibilidades. E outra também é o nosso autoconhecimento. Quem sou eu, né? Do que eu gosto, o que eu quero fazer, quais são as minhas vontades, onde me sinto mais confortável, Essa né? profissão me deixa feliz. Essa profissão me deixa feliz, porque felicidade e trabalho estão ligados, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei das minhas habilidades, melhores escolhas eu vou fazer.
Ok. Eu cheguei onde cheguei porque sempre fui faladeira, Todo terapeuta adoro fazer festa, adoro gente. Então já começou mais ou menos por aí. Então não podia escolher profissões um pouco mais reclusas, né? Mas que você e ali o computador. não ia dar, não ia dar certo mesmo. Aí fiz o quê? Comunicação. Beleza, show de bola. Fez comunicação social. Fiz comunicação social em São Paulo, na Casper Libero, que eu sou de São Paulo. Sim, quis muito estudar lá. Casper é uma faculdade ainda, né? Até hoje, Ainda né? Que bom. E fiz Casper e tal. E aí comecei a entrar para onde? Produtoras, empresas de eventos. Comecei neste caminho. Tive a minha produtora, fechei a minha produtora. E aí, quando eu estava estudando, quando eu estava trabalhando numa multinacional em São Paulo, foi me dado um curso que aí começou a fazer toda a diferença, porque eu falei, agora está unindo o Lé com o CREA. Agora sei porque sou essa pessoa. Aí eu comecei, eu entendi a programação neurolinguística. E aí eu comecei a estudar, me formei. Hoje eu dou cursos, treinamentos, tal. Mas sempre ligado com pessoas, né? Mudou um pouco a atuação, vamos supor, meio que artística e tudo mais, e voltou mais para o autoconhecimento. E isso se deu comigo, se deu pelo meu amadurecimento, Transformação pessoal, pela né? minha idade. Que eu acho que a programação neurolinguística, quando eu tinha lá meus 25, não sei o que, ia ser legal, show de bola, tal, não sei o quê. Mas não pela compreensão que eu tive com um pouco mais de maturidade. E aí, com a minha maturidade, eu consegui expandir isso, lapidando essa comunicação que tenho em mim. Eu acho que, para mim, foi essa a pegada. E aí, terapeuticamente, também com o tarô, porque sou tarólogo, aí uni as duas coisinhas. Legal. Carol, No meu caso, o direito veio na minha vida de uma questão familiar mesmo. Na minha família não tem nenhum advogado, eu sou a primeira, né? Todos são professores e engenheiros, então eu fui fora da curva, né? Talvez pela minha mãe ter se separado muito e eu tinha a idade da minha filha, de 6 para 4 anos, e eu fui sentindo essas questões da separação, porque a época, na década de 80, quando você passava pelo psicólogo judiciário, você tinha que entrar no fórum, né? E ela teve muitas brigas com meu pai com relação a isso e eu não entendia muito o que estava acontecendo. Isso se perdurou por algum tempo, né? E até onde eu fui tendo algum tipo de entendimento por que eu estava indo no fórum toda hora, né? E quando eu entrei nessa fase da adolescência de escolher o que eu queria, né, o direito foi uma coisa que me chamou muito a atenção e quando eu comecei a estudar, eu realmente me apaixonei pela profissão, né? Eu tenho muito amor ao que eu faço, né? Eu tive dentro disso entendimento de muitas coisas na minha vida, onde eu fui resolvendo ao decorrer do tempo, né? A maturidade também me ensinou muita coisa, né? Lidar com pessoas não é fácil, desafios né? diários. São desafios diários e eu, como uma mulher preta, eu tinha que lidar com pessoas e lidar com preconceitos e lidar com questionamentos, né? Em razão de ser mulher, né? Lidar com questionamentos, principalmente porque o direito você vê uma masculinidade imperial ali, né? E a mulher em si, ela tem que mostrar o seu valor e a sapiência, né? E às vezes é questionada, inclusive em audiência, né? Dependendo da área que você atua, né? E com profissionais que você lida na parte contrária, né? E você lidar com clientes que vão te procurar e também no meio do caminho questionam o seu trabalho, né? Tem toda essa dinâmica aí. E eu fui vencendo um obstáculo de cada vez, né? E ainda hoje, né? Tenho esses obstáculos, né? Porque eles não vão acabar nunca, né?
Mas Tá, Caiu. caiu. A Carol caiu, mas eu até quase consigo completar o que ela disse, né? consigo Voltou. lidar. Voltei. Consigo lidar de uma forma melhor, extremamente descolada, né? Mas é aquilo. Eu tenho realmente paixão pelo que eu faço. E no meu caso, a segunda tentação foi com relação à minha vaidade mesmo, a minha vaidade comigo, né? Então, eu acho que tudo que eu preciso ter, eu vou buscar, né? Se eu não posso ter de uma forma contínua, eu busco que aquilo seja contínuo para mim. Então, eu gosto de me cuidar. O que eu fiz? Abri um salão. Porque lá eu arrumo meu cabelo todo dia, eu faço a minha unha. Eu não tenho uma clínica de estética, mas gostaria. Então, enquanto eu não tenho, eu vou nas minhas amigas e a gente vai trocando figurinha, entendeu? É isso aí. E assim, é algo que me realiza. Então, assim, não busquei realizações em razão de pessoas, mas sim para mim, né? Então, tudo na minha vida foi uma realização. O direito foi uma realização, uma conquista de independência, uma conquista de me reconhecer como mulher, reconhecer a minha identidade, a minha personalidade, né? Porque eu sou uma mulher de personalidade, eu falo o que eu penso, eu sustento o que eu falo, né? Que também é uma condição que tem que se existir, né? E muitas vezes você não encontra isso nas pessoas, né? E, resumindo, tudo que está ao meu redor hoje, né? Ou eu participo, ou eu estou vivendo, é fruto disso. Beleza. Eu diria que muitas vezes a gente escolhe a nossa profissão para nos salvar, para salvar alguém, como disse a Sandrine, ou por lealdade, né? A minha primeira profissão, educadora, né? Por lealdade, a minha mãe não sabia exatamente o que eu queria, né? Muito jovem, a gente tem que escolher quando a gente vai para o ensino médio, né? Mais ou menos o muito caminho cedo, que a né? gente vai trilhar. No caso, eu não sabia o que fazer, então minha mãe meio que direcionou, né? Vai para educação, porque na educação é tranquilo. Minha mãe vem da educação também, né? Minha mãe ficou a vida toda trabalhando na educação. E aí depois eu senti a necessidade de fazer uma transição de carreira, que quando você falava, eu até me identifiquei bastante com essa coisa da maturidade, né? Que a gente entende quando ficamos mais maduras, 40 e poucos anos, exatamente quem somos nós na fila do pão, foi o tema de um programa que a gente fez aqui, e aí eu desconectei totalmente da educação, ainda que eu seja educadora. O que a gente faz aqui é educação, só não é educação tradicional, né? Mas Escolar, né? Então, continua. continua sendo educação, né? Sim. E eu fiz comunicação social também lá na minha adolescência. Eu terminei o magistério e fiz comunicação social, fiz jornalismo, mas sempre fugi das câmeras e olha onde eu estou agora, Tá vendo? né? A vida dá A vida dá muitas voltas. E me tornei terapeuta. E por que me tornei terapeuta? Não foi à toa. Me tornei terapeuta primeiro para cuidar de mim. Fui fazer terapia, aquela terapia tradicional não conversava comigo, e eu fui buscar outras coisas, outros caminhos, inteligência emocional, e aí fui parar em outros lugares e acabei me tornando terapeuta. E hoje eu faço o quê? Junto tudo aqui neste programa. Muito bom. Né? É a diferença entre trabalho e profissão. No trabalho a gente vai experimentando o que precisa ser feito, né? E depois a profissão é o que a gente professa. Então, acredito que faz muito sentido. A gente pega todas as nossas experiências, acaba fazendo a nossa profissão de um jeito único de cada um e pegando todas essas experiências. E como a vida dá volta, né? Eu sou franco-brasileira e minha língua materna é o francês. E quando era criança, eu sempre misturava as duas línguas, sempre fui ruim de francês e de português. E hoje, além de ser consteladora e blá blá blá, eu também
eu sou intérprete, eu ajudo uma pessoa lá na França que tem cliente brasileiro e eu faço a intérprete do meu jeito, com meus erros de português, com meus erros de francês, mas a vida me trouxe Fazendo entender que eu tudo preciso isso. fazer isso, trabalhar isso, além dos nossos erros, defeitos. Então, eu acho que a vida nos ensina também, nos leva a nos expandir, a crescer de uma maneira que às vezes a gente nem pensava, né? Exatamente. Quando eu ia imaginar que sairia da educação formal e viria para um outro tipo de educação, em que a gente tem a possibilidade de ajudar pessoas a reverem sua vida, a se equilibrarem, né? Equilibrarem vida profissional, vida amorosa, enfim. Nunca imaginei que eu ia deixar de ser a professorinha do Caco Antibes, que eu sempre detestei. Detestei o jeito dele colocar, né, os professores, as professoras, enfim. Porque todo mundo tem a sua contribuição nesse mundo. Sim. E tema do nosso programa, tema da nossa conversa, não é à toa que a gente está aqui hoje, fazendo o que está fazendo hoje, da forma que está fazendo hoje. E é uma evolução, né? Não é, né? Há 10 anos atrás a gente fazia coisas diferentes. Eu queria colocar uma coisa interessante que foi comum em nós 4, que foi a mudança de comportamento com relação à nossa profissão e a mudança de profissão, inclusive, porque tem muita gente que se sente muito culpada em fiz uma faculdade, não me identifiquei, fiz outra faculdade, eu comecei numa profissão, não me identifiquei, fui para outra, fui para outra, fui para outra. Por causa do sucesso, né? A ideia do sucesso é de que você escolhe um caminho e esse caminho vai Isso, ser... que a gente tem que ser assertivo desde na primeira e tal. Isso não é verdade, gente. Você que está assistindo a gente agora, tira essa culpa do ombro, né? Fica mais leve, se fica mais permita. leve. Se não acertou na primeira, se não é aquilo que você achou que for, beleza, vai para outro. Ou até se acertou, que nem a Carol, né? A Carol acertou, ela foi fazer direito e continua no direito. Mas tem acrescentou, outras coisas que ela curte Isso. e ela se permite. Eu ia completar exatamente com isso. Nós somos seres humanos com várias habilidades. E que é muito interessante a gente exercer essas várias habilidades sem problema algum. Né? E ainda Então, que não você seja para pode ganhar ser... dinheiro, pode ser para ganhar confiança, felicidade. Isso, eu posso ser advogada, como a Carol disse, e ter um salão de beleza. Tá tudo certo, gente. Sim. Não, que não é um antigamente, né, desmerecimento. exatamente, né? Antigamente, por exemplo, alguém tinha que ir numa empresa e ficar a vida toda na mesma Isso. empresa, fazer carreira, E no mesmo cargo. Isso para mim é Não, inaceitável. e as empresas bem já diferente. as empresas não valorizam mais tanto uma pessoa que fica no mesmo cargo 30 anos, alguma coisa assim, a não ser que essa pessoa tenha evoluído dentro desses 30 anos. Sim. Porque Mudou antigamente tudo, não, mudou. era legal, bacana, 30 anos na minha profissão, era uma honra. Fazendo a Hoje mesma em coisa, dia, né? não mais, né? Quanto mais a gente tiver, inclusive quanto mais a gente mudar de trabalho, Sim. né? Mostra a versatilidade, né? Mostra a variedade de talentos. Sim. né, O que que a foi pessoa legal na tem. pandemia é que teve muita gente que percebeu, né, que estava infeliz no trabalho e queria cuidar de si, de trabalhar com mais qualidade de vida. Por isso que a gente vê muita gente que está se Na demitindo, transição né, agora. que quer fazer outra coisa, porque está olhando para si. O que eu gosto de fazer? O que eu posso contribuir de maneira diferente do que eu fazia antes, né? Sim. Então E se colocando em primeiro lugar, Exatamente. coisa que era impensável também, né, há alguns anos. Mas, gente, acabamos! Nós acabamos aqui, então eu penso que a gente deve falar para as pessoas algo para que elas percebam que tá tudo bem. Se a gente acorda amanhã pensando, não sou tão feliz por aqui, posso. Sim. Não tem idade para trocar de profissão. Fazer outra coisa, né? Não tem idade. Não tem exatamente. idade. Só faça isso com responsabilidade, Perfeito. Sim. né? Porque Faça só o que gosta. não vivemos sozinhos no mundo, né? Uhum. Então precisamos pensar em nós, nos Uhum. outros, tendo como uma premissa que é primeiro eu, depois a minha família e depois a minha profissão. Uhum. Uhum. E aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem pra você? Ótimo, perfeito. Então tá bom. Então a gente vai dizer tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Carol. Até a próxima. Até Tchau, a tchau. Até a próxima. Terças e quintas estreia
novas estreias, sempre um assunto diferente. Às vezes, repeteco do assunto por outro ponto de vista. Curta, comenta, compartilha e esperamos as suas opiniões aqui. Grande beijo.